Passo a palavra ao Fred, que também tem colaborado com o projeto, mais uma vez eu amo, né, Fred? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, mestre Grego. Eu que fui examinado pelo senhor 2 vezes, então já passei por isso, e foi aprovado em ambas. Foi, sobretudo a segunda, foi bem dura, mas sobrevivi, está no meu currículo, né? Eu falava isso hoje de manhã no nosso encontro e falo agora publicamente, aproveitar que isso está sendo filmado. Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso publicamente, mas eu fiz estudando esse texto que o professor Grego escreveu, publicou na academia na semana passada. Eu já tinha lido outros textos que ele publicou esse ano, e aí eu comentei com o Robson e com o Cabral que me parece que não há margem para discutir que hoje o professor Leonardo Greco é, dos processualistas em atividade no Brasil, o maior processualista do Brasil. Não há nenhum, falo isso pouco, está sendo gravado aí, então pode me cobrar. Não há nenhum processualista no Brasil que esteja com esse nível de preocupação e de atenção, de estudo, a produção muito intensa, muito profunda, está sobrando. Está sobrando. Mestre, então, parabéns e obrigado pelas palavras. Mas faço publicamente, inclusive ao vivo. Veja, o tema, eu reputo um dos 2 temas que mudaram a execução no CPC. Veja, quando a gente vai pegar o CPC novo e olha para o processo de execução, sobretudo se você pega um código confrontado, você viu que mudou, talvez você não perceba que a execução mudou tanto. Há uma impressão de que não houve tantas mudanças significativas, houve mudanças mais de aperfeiçoamentos estéticos, algumas correções de revisão, alguns ajustes de jurisprudência, mas nada muito profundo. Essa, inclusive, foi a primeira crítica que fizeram logo que o código estava sendo produzido e logo que saiu. Eu acho que isso é um erro. É um erro por 2 razões. Primeiro, por conta desse assunto, eu acho que mudou radicalmente o modo como se faz a execução. E por conta do artigo 190, que permite ampla negociação sobre o processo, e a partir do momento que você permite ampla negociação sobre o processo, o terreno da execução, do meu modo de ver, é o terreno mais propício para o surgimento de negócios processuais atípicos. Então vocês vejam, nós temos uma atipicidade executiva por decisão judicial, transversal, todas as execuções, e nós temos uma atipicidade executiva negocial, porque o artigo 190, ele utilizado na execução, ele vai permitir uma atipicidade executiva fundada no negócio. Então, se a gente pensou a execução, na minha geração toda estudou a execução assim, toda, a partir de 2 pilares, tipicidade e publicismo. Quer dizer, a gente estudou execução tem que ser típica por conta de segurança. E ela é o momento em que o publicismo, o poder do Estado mais se revela, portanto, é onde o juiz prepondera. Esses são 2 pilares do estudo da execução. Mas da minha formação, os 2 ruíram. Assim, os 2 pilares que ajudaram a construir, a montar o modo como se pensa a execução, foram revistos. Como é que você vai dizer que a execução não mudou no novo código? Então, me parece que é equivocada a ideia de que não houve mudanças profundas na execução. E eu falo por experiência própria. Eu tenho um livro de execução, que é um livro do meu curso, um livro grande, bem extenso, e que eu achava que seria o mais rápido que eu atualizaria junto com o volume 4 de processo coletivo. Eu tinha essa impressão. Foi o que mais eu demorei 14 meses para poder atualizar o volume de execução. E por quê? Porque cada vez que eu ia lendo o que estava lá antes, né, e eu tinha que escrever em cima,
eu ia me deparando com o texto que eu tinha escrito já não fazia mais sentido no sistema novo. Então, meu modo de pensar tinha que ser reconstruído. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse assunto é esta. Estamos diante de um tema que é transformador da execução ao lado dos negócios processuais aplicados à execução. Segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: este tema ele não deve se restringir à análise do artigo 139, inciso 4, que é, sem dúvida, o que mais gera a comoção. A gente realmente está aqui por causa do 139, inciso 4. Se não houvesse o inciso 4 do 139, nós não estaríamos aqui. Ele é o que mais comove, mas a gente não deve estudá-lo sozinho. O 109, inciso 4, ele deve ser estudado conjuntamente com dois outros dispositivos do Código, que é o 297 e o 536, parágrafo 1º. Portanto, esses três dispositivos, 139, inciso 4, 297 e o 536, parágrafo 1º, os três devem ser estudados conjuntamente. E eu também só pude perceber isso depois de começar a escrever. Quando eu estava atualizando o livro, isso estava solto. Eu falava do 536 lá no capítulo. O 297 eu só falava em tutela provisória. E o 109, inciso 4 era o que eu queria escrever, porque era um novo. Só que eu percebi que não. Os três dispositivos, eles organizam a atipicidade da execução. Os três dispositivos disciplinam a atipicidade. Os três. Ora, se os três disciplinam a atipicidade, é preciso que eles dialoguem entre si. Formam o mesmo sistema. Eles não devem ser interpretados isoladamente. Eles devem ser interpretados de modo que o diálogo entre eles seja um diálogo harmônico. Então, essa é uma premissa que eu reputo muito importante para que desenvolver o raciocínio que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vejam, o 297, para quem não se lembra, o 297 ele cuida da execução das decisões em tutela provisória. E ele diz no 297 que a execução da tutela provisória deverá ser feita por o juiz tomará as medidas que ele entender adequadas para efetivar a tutela provisória. Então, ele cria para a tutela provisória, para a execução da tutela provisória, uma atipicidade. O 536, parágrafo 1º, ele não é uma novidade do Código, não é uma novidade, ele já veio do Código passado, e ele consagra a atipicidade na execução de sentença que impõe a fazer, não fazer ou dar coisa que não é dinheiro. Então, o 536, parágrafo 1º, repito, que não é novidade do Código, já existia ao tempo do Código passado. Ele impõe uma atipicidade nas execução de sentença que impõe a fazer, não fazer ou dar coisa que não é dinheiro. E o 139, inciso 4, ele repete o 536, parágrafo 1º, só que trazendo para a parte geral, essa que foi a contribuição, o que se quis era pegar aquilo que já existia no Código passado, apenas para fazer, não fazer e dar coisa que não é dinheiro, jogar para a parte geral e acrescentar referência à execução por quantia. Então essa é a diferença, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque agora existe uma previsão expressa de uma atipicidade também na execução por quantia, já que o Código passado, no 536, parágrafo 1º, falava de atipicidade apenas nas outras três prestações. É por isso que a gente está aqui, porque o 139, inciso 4 acrescentou o quantia. Então aí nós temos que estabelecer uma harmonia nesses três dispositivos. E aqui está a grande polêmica. O que eu vou dizer aqui é a minha visão, que eu reputo uma visão intermediária entre dois extremos. Há dois extremos. Há quem, por exemplo, como Araquém de Assis, que está num polo desse espectro doutrinário, Araquém defende o seguinte, que não há tipicidade alguma. Que esses três dispositivos não consagram nenhuma tipicidade. O que eles autorizam é que o juiz escolha entre as medidas típicas a que seja mais adequada. Ou seja, o juiz tem que se valer de medidas sempre típicas. E o juiz vai se valer, dentre as medidas típicas, a mais adequada.
Então, essa visão de Araquém é uma visão, é um polo extremo, porque para ele nem esse assunto nem existe. Esse assunto aqui já falou nem existe. Na verdade, o que é um poder de escolha dentro das medidas típicas. Há um outro extremo desse espectro, que é exatamente esse pensamento de Araquém de Assis, multiplicado por -1, que é o pensamento dos três grandes amigos, Marinoni, Mitidiero e Arenhardt. Para Marinoni, Mitidiero e Arenhardt, o 139, inciso 4, ele é tão poderoso que ele autoriza que o juiz, por exemplo, escolha o meio executivo que ele quiser na execução por quantia. Ele pode, por exemplo, pegar os 140 artigos que estão no Código, eu não vou contar, eu acho que são 140, entre 100 e 140 artigos que o Código tem sobre execução por quantia, tudo lá, regulamentando. Você pode desconsiderar e fazer uma execução atípica por quantia. A transformação seria essa. De tal modo que o juiz poderia, por exemplo, fazer um cumprimento de sentença sem observar o 523 seguintes. 523 seguintes disciplinam o cumprimento de sentença. O juiz pode não seguir o seguinte, fazer um outro cumprimento de sentença, com outras regras, se ele entender que são regras mais adequadas. Então, veja que é um extremo ao outro. Quer dizer, um dá 0 de efetividade a esses dispositivos, o outro dá a máxima potencialidade dos dispositivos. Eu me reputo um sujeito numa posição intermediária. A minha interpretação dessa combinação é a seguinte. Eu vou passar para você daqui agora. Primeiro, a execução de fazer, não fazer, ou de coisa que não é dinheiro, ela é prima facie atípica. Ou seja, ela é estruturalmente atípica. Ela é estruturalmente atípica. Ou seja, o juiz vai construir, quer dizer, se vai construir a execução de acordo com o caso concreto. E não é por acaso que o regulamento legal da execução desses três casos é mínimo. É muito pequeno, se você perceber, é muito pequeno. Porque ela é prima facie atípica. No meu modo de ver, já era assim antes e o código permanece. Em compensação, a execução por quantia, ela é prima facie típica. Típica, é o contrário. De modo que, no meu modo de ver, o 139, inciso 4, somente se aplica à execução por quantia subsidiariamente. Ou seja, esgotados os meios típicos para execução por quantia, que se revelam ineficazes e inefetivos, aí seria possível tomar medidas executivas ativas. Essa posição é uma posição, veja, polêmica, sem dúvida polêmica, mas é, para mim, a única concepção que dialoga com a história. Porque vejam, meus caros, não é por acaso que existem 100 e tantos artigos sobre execução por quantia. Não é por acaso. Esses 100 e tantos artigos de execução por quantia decorrem de uma evolução histórica da expropriação. Quer dizer, você tem um rol de não sei quantos bens impenhoráveis, não é por acaso. Você tem uma série de regras sobre arrematação, não é por acaso. Você tem 200 regras sobre substituição do bem penhorado, ou penhoras especiais, não é por acaso. Porque cada uma daquelas regras foi construída a partir de experiências históricas e antigas. Então você tem aí séculos de experiência, de experimentação e execução por quantia, que foram acumulados nesses cento e tantos dispositivos. Como é que eu posso chegar e dizer que o código, 10% do código, o código tem 1072 artigos, 10% do código pode ser ignorado se o juiz fazer a execução do jeito que ele quiser? Eu acho essa interpretação uma interpretação completamente fora do contexto do código. Eu acho que é uma interpretação um pouco voluntarista. Já falei isso com meus amigos, com muita vontade de dizer isso aqui. Acho uma interpretação muito voluntarista. Não dá para você dizer que o código impõe a atipicidade como uma diretriz na execução por quantia, tendo mais de 100 dispositivos que regulamentam tipicamente a execução por quantia. Agora, tem duas ponderações aí que eu gostaria de fazer. A primeira é a seguinte: tudo que eu disse, tudo que eu acabei de dizer, se aplica, quer dizer, se refere à
prestação de pagar quantia, que é a prestação núcleo da execução por quantia. É o propósito da execução por quantia. Sucede que a execução por quantia, ela, como toda execução, ela carrega para o executado uma série de deveres processuais do executado que não se confundem com o dever de pagar a quantia. São deveres do executado na condição de executado, não na condição de devedor. Na condição de parte do processo, não na condição de devedor. A condição de devedor é o dever de pagar R$1.000. A condição de parte são deveres processuais que decorrem da sua posição processual. Por exemplo, o dever de indicar bens a penhora. O dever de indicar bens a penhora. Está lá no código. Veja que aí não é o dever de entregar o dinheiro. É o dever processual de algum modo, contribuir com a expropriação daquilo. Esse dever, que é um dever anexo, não é o dever principal da execução, é um dever anexo. É um dever que pode ser efetivado por meios atípicos, e aí a efetivação por meios atípicos pode ser primária e não subsidiária. Ou seja, para efetivar os deveres processuais do executado na execução por quantia, não é o dever de pagar quantia, mas os deveres que são imputados ao executado na sua condição de parte na execução por quantia. Quer dizer, para implementar esses deveres, essas prestações devidas, aí a atipicidade ela se aplica prima facie, não precisa ser subsidiária. Até porque, bem pensadas as coisas, são deveres de fazer e de não fazer. Como são deveres de fazer e não fazer, a implementação deles se dá atipicamente, tendo em vista aquela primeira diretriz que eu havia mencionado. E a segunda ponderação é a seguinte. Essa segunda ponderação, inclusive, eu fiz recentemente no texto que eu escrevi sobre esse assunto, que corresponde ao capítulo 3 do meu livro, do meu curso. Depois eu publiquei avulso na régua. Não consta o que eu vou dizer agora. Isso é uma coisa que eu refleti depois. Acho que vou apresentar no ano que vem. Também uma observação importante, que é a seguinte. Na execução por quantia, o 109, inciso 4, pode se aplicar prima facie se for para atribuir um meio executivo menos oneroso do que o típico. Você tem um meio executivo típico. Ele tem que ser seguido. Só que se você identificar um meio atípico menos oneroso do que aquele típico, aí você pode aplicar diretamente. E o exemplo é o da execução de alimentos, cujo meio típico é a prisão civil, é meio típico, mais oneroso dos meios de execução, que pode ser substituído por um meio atípico que se revele tão eficiente, mas menos oneroso, caso a caso. Essa é uma diretriz que eu achei muito interessante, eu não havia pensado sobre isso, e é uma outra aplicação da atipicidade na execução por quantia, que eu não havia pensado, pensei agora nesse último semestre, a partir da provocação de um orientando meu, que está escrevendo uma tese de doutorado sobre isso, que é Minami, a tese de doutorado dele é sobre a atipicidade, e ele me fez essa reflexão, que eu acho que ele tinha razão. E eu estou difundindo isso. Uma outra observação que é um reponto importante é a seguinte: se as coisas são assim do jeito que eu disse, o 297 está no meio do caminho, como ele cuida da efetivação da tutela provisória de qualquer prestação, porque o 297 ele não especifica. O 297 não especifica, ele é bem genérico. Como o 297 cuida da efetivação de qualquer prestação, no meu modo de ver, a efetivação da tutela provisória só poderá ser atípica quando pudesse ser atípica a efetivação da tutela definitiva daquela prestação. Não sei se eu me fiz claro. Será tão atípica quanto poderia ser atípica se fosse definitivo. Por isso que eu deixo para falar isso depois, porque estabelecidas as premissas de qual é o modelo de atipicidade nas 4 execuções, quantia, fazer, não fazer e coisa que não é dinheiro, estabelecido o modo, como no meu modo de ver, se deve estabelecer o diálogo entre esses dispositivos. A tutela provisória de fazer, não fazer, dar coisa ou dar dinheiro,
ela deve seguir a tipicidade nos mesmos moldes que seria se fosse tutela definitiva. O que não dá, e eu já ouvi insinuações nesse sentido, não dá é para defender o seguinte: como o 297 não tem peia, não tem limite, eu posso promover uma execução atípica por quantia em tutela provisória, enquanto a execução definitiva dessa quantia só seria típica. Ou seja, a execução provisória seria mais rude do que a execução definitiva. Essa é a interpretação que eu reputo absurda. Absurdo. A próxima observação é a seguinte: no meu modo de ver, esses três dispositivos, agora voltando a examiná-los integralmente, eles autorizam medidas de execução direta ou indireta. Ou seja, a atipicidade é uma palavra horrível para falar isso em palestra, não? A espaço, atipicidade, ela permite medidas de execução direta e indireta. Direta e indireta. O código usa 4 palavras para se designar isso. O código usa mandamental, subrogatória, indutiva e coercitiva. Veja, o propósito aqui declarado era usar todas as palavras já imaginadas pela doutrina sobre o assunto para que ninguém interpretasse que não podia. Então, mandamental, indutiva, coercitiva, subrogatória. Mas, rigorosamente, só há 2 tipos de medida. Ou a medida de execução direta, portanto subrogatória, ou a medida de execução indireta. E a de execução indireta você chama de coercitiva, mandamental, indutiva. Porque ou execução indireta ou execução indireta. Ambas as medidas podem ser tomadas com base nessas cláusulas gerais. E o que inclui as medidas de execução indireta por recompensa, por facilitação, que é um tipo de assunto que a gente não estuda muito. A execução indireta, ela não precisa ser necessariamente para amedrontar. A execução indireta pode ser para estimular. Quer dizer, é possível se valer de meios de execução indireta, cujo propósito seja facilitar ou premiar de alguma maneira o devedor, para que ele se sinta estimulado a cumprir, não porque ele vai ser punido, mas porque ele vai trazer um benefício para ele. É a coerção indireta por recompensa ou por prêmio, que alguns chamam de sanção premial. Eu mesmo escrevi com um ex-orientando meu, hoje professor da UFAL, muito conhecido, que é Pedro Henrique Petróleo Nogueira. Nós escrevemos um texto, há alguns anos, até em homenagem a Araquém de Assis, antes mesmo do código entrar em vigor, com base no código passado, e que agora no código de vigor fica mais fácil de defender, que é a possibilidade de uma promessa de recompensa judicial. O juiz, como meio executivo atípico, prometeu um tipo de facilitação para estimular o cumprimento. Isso em execução, no caso de vocês, dos procuradores do Estado, em execução em processos estruturais, são execuções que exigem uma série de medidas a serem tomadas para a obtenção de determinado resultado. As sanções premiais tendem a ser um excelente instrumento de efetividade. Por isso a gente tem que pensar na atipicidade também a partir dos prêmios, e não apenas do medo. Uma outra observação é a seguinte: essas regras todas, esses dispositivos todos, também é muito polêmico o que eu vou dizer agora, para mim eles se aplicam tanto para a execução fundada em título judicial, quanto para a execução fundada em título extrajudicial. Eu entendo que o código é muito claro, falávamos sobre isso hoje de manhã no escritório do professor Grego, o código é muito claro no sentido de estabelecer um diálogo permanente entre a execução de sentença e a execução de título judicial. É um diálogo permanente. Eu não admito, quer dizer, eu não consigo encontrar respaldo para a interpretação restritiva que algumas pessoas têm feito, e que o 139, inciso 4, ele só se aplica na execução de sentença, não se aplica na execução fundada em título extrajudicial. Não consigo achar respaldo dogmático, sobretudo num código que tem 2 dispositivos que não têm sido merecido tanta atenção, mas são muito importantes. São os artigos 513 e 771. Esses 2 dispositivos, 513 e 771, eles formam um círculo
Porque um remete ao outro. Quer dizer, o 513, que está no documento de sentença, remete ao 771, que é execução fundada de título judicial, e o 771 remete ao 513, para mostrar que o diálogo entre a execução de sentença e a execução fundada de título judicial tem que ser um diálogo permanente. No meu modo de ver, portanto, essas três cláusulas. A do 97 não faz sentido, mas as outras todas se aplicam para qualquer tipo de execução, fundada em sentença ou não. Uma outra observação importante também é a seguinte: eu entendo que os meios executivos, acho que o professor Greco também concorda pelo que eu vi da palestra dele, acho que os meios executivos atípicos, eles podem se dirigir a terceiros também, não necessariamente ao executado. Terceiros que de algum modo podem colaborar com a execução, ou pelo menos podem não atrapalhar a execução. Eles podem vir a sofrer medidas executivas atípicas direcionadas a eles. Por exemplo, imagine uma ação contra um credor, um devedor está contra o credor e pede medida provisória para não escrever o nome na Serasa. Aí o juiz dá uma ordem para não escrever o nome na Serasa. Aí a Serasa vai e escreve. A Serasa não é ré. A Serasa é um terceiro que vai cumprir a decisão. Aí o juiz pode pedir uma ordem para a Serasa que tire o nome sob pena de multa. Nota que é uma medida de execução direcionada a um terceiro que é chamado para ajudar no cumprimento da obrigação. Vamos lá. Agora eu quero fazer a relação entre essas três cláusulas, que são cláusulas de adequação do processo pelo juiz, porque notem que o juiz é chamado a ver, no caso concreto, qual é a medida executiva que ele entende mais adequada. Quero fazer um diálogo dessas cláusulas com o 190. Porque o 190, que prevê os negócios processuais atípicos, ele estabelece a possibilidade de as partes fazerem ajustes no seu processo. Ou seja, é uma adequação do processo feita pelas partes. Os outros três, a adequação do processo é feita pelo juiz. O 190 é feito pelas partes. E aí, inevitavelmente, vai surgir essa questão, que eu reputo uma das questões mais elegantes. Eu acho esse adjetivo ótimo. Eu vi esse adjetivo no livro do professor Dinamarca sobre o litisconsórcio, quando ele dizia que o litisconsórcio eventual é um tema elegante. Eu sempre achei essa frase ótima. O litisconsórcio eventual é um tema elegante. Eu acho esse tema, que é o tema do diálogo entre o poder de o juiz adequar o processo e o poder das partes adequar o processo. E agora vai surgir essa questão. Pode haver conflito? Aí me parece evidente. E qual é que vai prevalecer? A vontade das partes ou o que o juiz determinar? Imagine que as partes, por exemplo, façam um negócio processual em que elas expressamente dizem que determinada medida executiva não pode ser tomada. Elas pré-excluem o meio executivo. O juiz pode determinar esses meios executivos a ver nesse negócio? Imagine um negócio unilateral em que uma das partes abre mão de um meio executivo. O juiz pode determinar esse meio executivo? Já foi objeto de um ato dispositivo da parte. Imaginem que as partes pré-determinem o meio executivo que deve ser utilizado. É uma terceira situação. Transformando um meio que seria atípico num meio típico, só que negocial. Veja, a tipicidade vira negocial. Nós aprendemos a trabalhar com a ideia de tipicidade legal, meios previstos em lei. Mas imagine que agora as partes prevejam um meio que era atípico, mas como as partes regulamentaram, se transformou num meio típico. Só que um meio típico por determinação das partes e não da lei. Pode o juiz não observar esse meio típico? Para mim, em todos esses casos, sempre prevalece como diretriz a vontade dos litigantes.
que, manifestada validamente, é fonte de norma que o juiz deve observar. Claro que o juiz vai controlar a validade disso. Se perceber que tem uma simulação, se perceber que tem uma fraude, se perceber que houve algum tipo de outra causa de invalidade, ele não vai observar, porque aí é um problema de validade. Agora, se a manifestação for válida, qualquer manifestação válida é fonte de norma que o juiz deve observar. E isso é um raciocínio muito interessante. Me permitam fazer uma pequena digressão aqui, para dar um exemplo de uma situação como essa, só que envolvendo o poder instrutório. O poder instrutório. É parecido. E eu já fiz isso como advogado, esse ano e meio de vigência. Eu fiz um contrato empresarial e coloquei uma cláusula que dizia o seguinte: as partes convencionam que o ônus da prova do processo envolvendo esse contrato é de quem afirma. O ônus da prova é de quem afirma. Aí você vai dizer, mas isso é uma convenção do ônus da prova para dizer o que a lei diz. Porque a lei diz que o ônus da prova é de quem afirma. Artigo 373, caput. Eu peguei essa previsão legal e transformei numa previsão convencional. Eu fiz uma convenção do ônus da prova, que a lei também prevê. Só que a convenção do ônus da prova é para dizer o seguinte: naquele nosso processo, o ônus é de quem afirma. Ao mudar a fonte da previsão de legal para convencional, o que eu queria? Impedir a restituição. Exatamente. Impedir a restituição. Porque o juiz pode... a não ser que seja inválida. A não ser que seja inválida. Mas no caso especificamente não tinha nenhum caso de invalidade. Porque veja, eu acho que inclusive isso é unânime. E Ravi está aqui, já escreveu sobre isso. Me parece que não há dúvida e que o juiz não pode distribuir dinamicamente se houver convenção do ônus da prova no sentido contrário. Se a convenção for válida. Não, aí ela anula. Se torna excessivamente onerosa, ela é nula por expressa previsão do parágrafo 3º do 373, que expressamente diz que se tornar excessivamente onerosa é nula. Vai ser... Pode ser que sim. Mas veja, o que eu quis mostrar, o que eu quero mostrar para vocês. Se a gente muda a fonte da norma, muda tudo. O juiz que tem poder de ajuste, como é o caso da distribuição dinâmica, como é o caso do 139 do PAD, quer dizer, a lei expressamente dá um poder de adequação aí nos dois casos, seja para a distribuição do ônus da prova, seja para a escolha do meu executivo. Quem dá a fonte daquele poder de ajuste é a lei. Quando a fonte é um negócio, o juiz, pela própria lei, fica vinculado. Porque o 190, ao permitir que as partes tenham um poder normativo, vincula o juiz. E aí o juiz só não pode seguir se o negócio for nulo. Eu vejo que por isso que eu discuto que também é elegante. Porque o tema mexe um pouco com ele está acostumado a pensar. Vejam, me permito mais uma pequena digressão, porque isso vai ajudar a gente a pensar. Neste ano, pensando sobre isso para atualizar no meu ano que vem, eu lendo o que eu escrevi sobre presunções estão lá na parte de prova, eu falava assim, basicamente sempre segui isso. As presunções são judiciais e legais. Judiciais feitas pelo juiz, legais quando impostas pelo legislador. Beleza. Só que eu comecei a perceber o seguinte: e se houver uma convenção que cria uma presunção? Então, uma presunção cuja fonte seja um negócio. E aí o que eu percebi? Eu fiz isso. Nesse mesmo instrumento que eu comentei, eu criei uma presunção convencional. Eu fiz uma discovery convencional e disse que se a parte não apresentasse os documentos extrajudicialmente, num prazo X, todos os fatos que um dos contratantes queria provar com aqueles documentos cuja guarda caberia a outra parte, ela não juntou extrajudicialmente, aqueles fatos seriam reputados provados. E apliquei a presunção do código, dizendo assim: aplica-se aqui a presunção da ação de exibição de documentos prevista no código. Transformei uma presunção legal numa presunção convencional. E aí pude perceber que a ideia de presunção legal é uma ideia que sempre foi muito útil, ela tem que ser reconstruída. É preciso pensar na categoria presunções normativas, que se dividem em legais e convencionais. Eu só percebi isso esse ano.
Então, na edição do ano que vem, eu vou fazer isso. A parte de prova vai ter essa mudança. Eu só pude perceber isso por conta do nosso código, do artigo 190, que abre a nossa cabeça. Né? A cabeça fica. Então, minha proposta é, num conflito, um eventual conflito entre o poder de disposição, o poder de adequação do juiz, essas causas de atipicidade executiva, e o poder de adequação das partes, prevalece o que as partes disserem, caso a manifestação seja válida. Se não houver fraude, se não houver simulação, se não houver outro problema que comprometa a validade. Portanto, é possível criar meio de execução atípico por negócio? É possível pré-excluir o meio de execução atípico? É possível negócio unilateral que disponha sobre um dos meios executivos? No meu modo de ver, tudo isso é possível. Agora, uma outra diretriz que eu reputo importante. Existem vários meios executivos que são típicos, como, por exemplo, a multa. A multa ela é típica, 537 disciplina longamente. A prisão civil ela é típica na execução por alimentos. Olha o que eu pensei. Eu pensei o seguinte: o juiz não pode determinar como atípica uma medida que é típica regulada de outra maneira. Vou tentar explicar. A lei, ela regula a medida típica com busca e apreensão. Você pegar o busca e apreensão, artigo 536, parágrafo 3º. O 536, parágrafo 3º, regulamenta a busca e apreensão. A busca e apreensão tem que ser com 12 oficiais de justiça. É uma medida típica. O juiz não pode determinar uma busca e apreensão com um oficial de justiça. Mas ela é atípica. Então, é uma busca e apreensão atípica. É uma busca e apreensão com um oficial de justiça só. Acho que o juiz não pode fazer isso, porque aí seria fraude à lei. Eu acho que seria fraude à lei. Se a lei regulamenta o meio executivo, tipicamente, aquele é o modo como o meio executivo deve ser efetivado. Fazer aquele mesmo meio de uma outra maneira, dizendo que está fazendo atipicamente, no modo de ver, uma forma de fraudar, de burlar a lei. Raciocínio semelhante se aplica quando alguns meios executivos típicos dependem de iniciativa da parte. O juiz não pode, quando o meio executivo é típico e depende de iniciativa da parte, o juiz não pode determiná-lo de ofício, dizendo que está determinando de ofício porque é atípico. Estou determinando atipicamente. Eu sei que aqui eu preciso da parte, mas só precisa da parte se for típico. Se é da típico, eu determino de ofício. Não pode. Exemplo, prisão civil. Prisão civil, por expressa previsão legal, depende de provocação da parte. Até porque envolve questões de família, a parte tem que dizer se quer que o parente dele vai ser preso ou não. Não pode determinar a prisão civil de ofício. Vou determinar atipicamente. Não pode. No meu modo de ver, se a lei expressamente diz que depende da manifestação da parte, a lei estabelece uma limitação ao exercício do poder de adequação do juiz. Também seria uma forma de fraudar a lei, no meu modo de ver, né? Eu vou dizer uma coisa com vocês que parece boba. Sim, uma coisa que eu disse, professor, eu ia dizer, mas o professor Grego já disse, me parece que não cabe astrente em execução por quantia para fazer valer o pagamento da quantia. Não admito isso. Seja porque há previsão expressa na lei de uma multa com regulamentação específica, seja porque já há o sistema de juros. O sistema de juros é um sistema que faz com que a obrigação por quantia fique todo dia mais cara, exatamente pelo atraso. Então haveria um excesso de medidas se você já tem a astrente legal e mais o sistema de juros e correção. Correção não, tudo bem, mas juros sim. Então eu sou contra, e aí eu acho que eu sou minoritário, porque se tem uma coisa que todo mundo quer defender, o pessoal está no espectro de cá, o espectro oposto ao de Araquém, é a aplicação das astrentes à execução por quantia. Eu não sei se é porque eu sou muito advogado de réu, de cada 10 casos que eu atuo, 9 são de réu, eu fico absolutamente apavorado com a possibilidade de uma execução por quantia determinar astrente. Apavorado. Eu realmente... sem brincadeira, eu estou falando sério, não estou exagerando, eu chego a passar mal. Eu chego a passar mal com a possibilidade de uma decisão, sério mesmo, uma decisão de Estado dizendo assim, pague R$1 milhão, sob pena de multa diária de 50 mil. Eu fico desesperado com o negócio desse.
Acho que isso não leva a nada, só vai trazer problema. Eu não sou uma pessoa tão velha, mas já tenho 20 anos aí de profissão, e eu, sem medo de errar, os maiores problemas de casos estranhos que eu já beneficiei envolvem multa. Envolvem multa. Sem dúvida, coisa de 50 milhões, para ligar a luz. Liga a luz, 50 milhões. É uma coisa assim que... E levantamento de multa, e a pessoa já não quer mais o link, sabe? Eu estou executando o quê? Não sabe nem mais o que está executando. Porque a multa se transforma no objetivo. Então, eu fico apavorado. O professor concorda comigo, fico muito feliz com isso, ratifico. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o que eu vou dizer agora parece inútil. Parece assim num primeiro momento, mas eu acho que não é, tendo em vista o que já aconteceu nesse ano e meio de vigência do Código. Houve uma decisão em Goiás, não sei se vocês acompanharam no ano passado, que envolvia a ocupação de uma escola por adolescentes. Isso aconteceu muito no ano passado, né? Vários adolescentes do Brasil, ensino médio, ocupando as escolas. Né? Isso é uma coisa organizada no Brasil todo. Aí, aconteceu na cidade de Goiás isso, o juiz determinou a desocupação da escola, com uma ordem de entrega de coisa. E se valeu dos poderes de execução atípicos, determinando o seguinte: que apagassem-se as luzes e durante a noite órgãos do Estado fizessem barulhos intermitentes e insuportáveis, de modo a não permitir que os adolescentes dormissem. Não sei se vocês viram isso. E proibir a entrada dos pais até para poder pressionar os meninos para os meninos saírem. Meio de coerção indireta atípica. Aí eu peguei esse caso, que é um caso real, não é um caso de laboratório. Porque se fosse laboratório, você ia dizer, Fred está perdendo tempo imaginando bizarrice. Não, isso é um caso real. Caso real. E eu resolvi criar uma diretriz, que é uma diretriz aqui, que é a seguinte: a medida executiva atípica não pode ser um crime. Coisa banal, né? Coisa banal. Mas eu acho que vale a pena. E tendo em vista que técnicas de privação de sono são, pela ONU, tortura, e tortura é crime. Isso é um caso real, e eu achei por bem, então, de se assim, orientar, né, no escrito, você pode tomar medidas executivas atípicas desde que elas não sejam em si mesmas uma conduta criminosa. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também um caso muito conhecido, aconteceu no ano passado, certamente todos aqui passaram por isso, que foi o episódio da suspensão do WhatsApp no Brasil. Eu acho que todos aqui se viram aquele dia de desespero, e todos migraram para a modernidade, que é o Telegram. O Telegram é muito melhor do que o WhatsApp. Nesse dia as pessoas descobriram que o Telegram é melhor. Alguns ficaram por lá, outros quiseram voltar para o século XX ainda com o WhatsApp. Tudo bem. Mas nesse dia da suspensão do WhatsApp, a gente precisa se lembrar o que aconteceu, né? Era um processo penal, investigação penal, e aí o juiz do processo penal, sabe quando era um inquérito, ainda na fase de inquérito, ele determinou que o Facebook apresentasse algumas informações, alguns dados. E o Facebook não apresentava. Não apresentava, o juiz disse assim, então suspenda o WhatsApp até você apresentar. Então, isso é o quê? Uma medida de coerção indireta, atípica, aplicada no processo penal, a um terceiro que não é o acusado do processo penal. Veja a quantidade de informação aqui. A gente tem uma medida de coerção indireta, atípica, aplicada a um terceiro no processo penal, por analogia de uma regra do CPC. Isso aconteceu. Fica a pergunta: é possível? É possível aplicar a atipicidade no âmbito do processo penal, se valendo do artigo 3º do CPP, que é um artigo que permite um diálogo do CPP com a legislação do processo civil? Você pode buscar na legislação do processo civil medidas para poder efetivar.
Pensei sobre isso, estabeleci na minha cabeça duas diretrizes. A primeira diretriz é de que medidas executivas atípicas não podem ser aplicadas na execução penal. A execução penal não pode ser atípica. Algo do tipo: se entregue sob pena de multa. Sério, você fez condenatório, o cara está foragido. Então, a cada dia que não aparece, multa diária de R$1.000. A execução penal tem que ser típica. É a primeira diretriz. Agora, não vejo problema, em tese, em que casos como esse, em que terceiros participem do processo penal de algum modo, e haja ordens direcionadas a esses terceiros, mas para essas ordens se apliquem medidas executivas atípicas. Não vejo problema. A gente vai discutir se essa medida específica foi devida. Acho que não foi. Acho que é um despropósito absoluto você lesar 100 milhões de pessoas no Brasil. A base de atingir isso é essa. 100 milhões de pessoas atingidas. Pessoas em que o WhatsApp é um instrumento, inclusive de negócio, de trabalho, de negócio. Você um total despropósito. Então, vamos abstrair essa medida, que eu acho que foi errada, mas a possibilidade de aplicação de medidas de execução atípicas, dirigidas a terceiros, no processo penal, eventualmente destinatários de uma ordem como esse tipo, eu acho que é possível, a partir da aplicação do artigo 3º do CPP. Então, meus caros, eram essas as diretrizes que eu gostaria de destacar, para vocês começarem a estudar esse assunto, que é um assunto extremamente complexo. Fico agora à disposição para as perguntas. Muito obrigado.